A gente conversa agora com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Oi, Gustavo, você me ouve bem? Bom dia. Bem, bom dia, Raquel, Luciano. Bom dia, Gustavo. A gente com essas imagens aí impressionantes, né? Mais uma tragédia aí envolvendo a aviação, aí uma aeronave aí que cai sobre um bairro residencial em Santos, no litoral paulista. Pelas imagens que a gente tem divulgado, Gustavo, dá para a gente ter uma ideia do que teria acontecido? Como o Luciano falou mais cedo, se ele tentou fazer um pouso de emergência ou se houve realmente alguma pane na aeronave para que tivesse acontecido esse acidente? Não dá. Ainda é muito cedo para emitir qualquer juízo de valor sobre o que aconteceu. A gente não sabe sequer, com certeza ainda, se é um helicóptero ou se é um avião de pequeno porte. Então, é muito cedo para emitir qualquer juízo de valor sobre o que houve. A única coisa que a gente pode relatar por enquanto é que um helicóptero indo do Rio de Janeiro para São Paulo, aí vai depender se ele estava indo para Santos ou para a capital. E quando ele cai, obviamente, a quantidade de combustível que ele carrega é muito grande. Por quê? Porque todo voo, antes do voo, por norma técnica, você tem que ter a quantidade de combustível para voar do ponto A ao ponto B e, além disso, um combustível adicional para chegar ao ponto C. Caso no ponto B você não consiga pousar, você tem o mais combustível para um segundo aeroporto. Seria o ponto C. E, além disso, mais meia hora de combustível. Isso é norma. E então, portanto, se o helicóptero estava indo do Rio para São Paulo e ele se acidentou, ele tinha aí pelo menos mais quase que uma hora de autonomia de voo pela norma de combustível. Isso é muito combustível, dependendo ou é gasolina de aviação ou é querosene, a gente não sabe qual é o aparelho que caiu. Ele é altamente inflamável, o que prejudicará com certeza o resgate aí das vítimas e o combate ao incêndio pelos bombeiros de Santos. Ô, Gustavo, pelas imagens também, tem essa primeira imagem que é logo depois do local do acidente, mas pela foto que a gente mostrou agora há pouco, você vê que tem uma parte possivelmente de um impacto no telhado, tem um rastro de destruição até um momento onde a gente vê que uma casa ou um estabelecimento comercial foi mais atingido, né? Tá todo negro aí por causa dessa fumaça, que parece ter um incêndio muito maior. Através disso, você consegue fazer que tipo de avaliação? Isso seria um rastro, por exemplo, deixado pela aeronave no local do acidente? Tipo um helicóptero, por exemplo, demonstra que ele teria perdido o controle completamente? Bom, sem dúvida que isso na aviação isso aí é uma colisão com o terreno. Quer dizer, ele deve ter perdido, ou ele perdeu o controle é muito improvável, ele provavelmente perdeu o controle da aeronave ou por uma pane mecânica ou por um problema qualquer, até eventualmente de saúde com o piloto. E isso é muito prematuro a gente afirmar ainda, mas houve uma perda de controle a ponto dele não conseguir sequer desviar dos imóveis. Quer dizer, se você está tentando fazer um pouso de emergência, se você minimamente tem algum controle da situação, você vai tentar pousar na rua, num terreno baldio, em algum outro local, né? E não cair sobre casas. Até naquele acidente do Fokker 100 da TAM em Guarulhos, ele desviou ali da rua e ele tentou pousar, cair sobre a rua, né? Não sobre as casas, sobre a escola. Teve até uma escola que foi dito que desviou e tal. Então, com certeza, isso já é um indício, é muito prematuro, repito, mas é um indício de que houve uma perda completa de controle ou do aparelho por uma pane mecânica ou qualquer coisa do gênero, ou do próprio piloto de ter tido mal súbito ou algum problema de saúde. Ô, Gustavo, e você acha que o mau tempo pode ter ocasionado algum problema também durante esse voo? Porque a gente sabe que o céu está bastante nublado, até a nossa repórter lá no local disse que estava chovendo, né, na hora desse acidente. Isso pode ter atrapalhado também, ou pela altura que o helicóptero voa, não seria prejudicial esse tempo fechado em Santos? Não, atrapalha sim, Raquel. Inclusive, se você tem um tempo muito fechado, muito nublado, a ponto de prejudicar a visibilidade do aparelho, do voo, né, a visibilidade do piloto,
se ele não tiver aparelhos e treinamento para fazer voo por instrumentos, isso sem dúvida prejudica muito e contribui para o acidente, é um dos fatores contribuintes do acidente. Quer dizer, se você tem um mau tempo a ponto de impedir a visibilidade, ou seja, o piloto que é preparado e o equipamento que vem pronto para fazer um voo visual, se de repente as condições meteorológicas são prejudicadas a ponto de uma neblina forte, nuvens, um temporal muito forte, e ele não tem equipamento, ou seja, computadores de bordo, sensores, radares, etc., e treinamento do piloto para fazer um voo por instrumentos, nessas condições ele fica extremamente prejudicado. Aliás, tem muito acidente desse tipo, é comum. O sujeito é preparado para um voo visual, o tempo estava bom, ele estava voando, de repente o tempo fecha, ele permanece voando, quando ele deveria ter tentado pousar antes de estar na situação crítica, e aí nessa condição ele não tem equipamento nem treinamento para isso, acaba colidindo com algum obstáculo. Isso é comum, infelizmente. Gustavo, só um pouquinho, porque tem uma informação, a Raquel tem uma informação agora aqui que pode mudar toda essa análise aí nesse sentido. A gente teve uma confirmação do DCEA, Gustavo, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, de que essa aeronave era um jato particular, não era um helicóptero, era um jato particular. A gente também entrou em contato com a Defesa Civil, com os bombeiros, estão todos, claro, envolvidos nesse trabalho e mais tarde, então, eles vão falar sobre esse acidente, mas então já está confirmado de que era um jato particular que caiu nessa região aí em Santos. E aí, Gustavo, realmente, né? E tem uma dimensão maior porque o impacto é maior velocidade, quer dizer, o avião precisa de maior velocidade para voar mesmo, para sustentação, enfim, de qualquer forma também, né? Imaginar que o teto baixo poderia ter provocado esse acidente, fica também cada vez mais distante essa possibilidade, porque só se a aeronave estivesse se preparando para um pouso, né? Que não é o caso aí, porque não é uma região aí que tem um aeroporto, enfim, que é usado inclusive como rotas aí para aproximação, segundo os próprios moradores que a gente entrevistou aqui por telefone. Marcela, consegue, gente? Oi, Gustavo, me ouve? O problema meteorológico pode ter prejudicado, sendo ele um helicóptero ou um avião. O quesito do combustível também não muda absolutamente nada. Sem dúvida, é mais difícil você pousar e controlar um avião numa área urbana e tentar pousar em algum lugar do que um helicóptero que é até preparado para pousar em qualquer local. Agora, o que muda na figura é que, sendo um jatinho, o dano, sem dúvida, de destroços e tudo mais é maior. Obviamente, você encontra helicópteros que são imensos. Esses helicópteros offshore que vão para plataformas de petróleo, na bacia de Santos ou na bacia aqui de Campos, Espírito Santo, etc., são helicópteros imensos que transportam até 30 passageiros. Tirando esses helicópteros grandes, sendo um helicóptero pequeno, comparado a um jatinho, o jatinho causa um estrago maior, né? Sem dúvida ele causa um estrago maior na queda, né? Agora é a única coisa que muda com a informação. Ô, Gustavo, Raquel, só um minutinho, tem informações aqui da própria Prefeitura de Santos, né? Informações do SAMU, que até por volta de 11 horas, cerca de 10 profissionais do SAMU estão atendendo no local, inclusive médicos que estavam de plantão e foram para lá por conta do acidente, para ajudar voluntariamente. A informação do SAMU, e pelo menos 4 pessoas já foram removidas para o pronto-socorro central com intoxicação e ferimentos de estilhaço. São informações que acabam de chegar agora. A gente tem também informação, Gustavo, de que esse avião saiu do Santos Dumont, do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e seguia para o... Eu falei, não estou sabendo de nada. Ele, não, caiu um helicóptero na academia e destruiu a academia. Eu larguei tudo e vim para cá desesperado. Tem professores, alunos, enfim. Em busca de informações, ali não pôde passar, eu vim perguntar mais ou menos o que aconteceu. Ok, Ronaldo, obrigada, boa sorte. O Ronaldo vai aí ver se ele consegue algumas informações e a gente
vou pedir para o Alex Ferreira mostrar aqui. A gente está vendo imagens do ar, de toda a situação difícil. Agora não tem mais aquela movimentação intensa de viaturas do SAMU, de carros de resgate. Mas o que a gente sabe é que pelo menos 7 feridos foram levados para a Santa Casa. 3 pessoas já foram liberadas, né? Aqui é o bairro, todos nós conhecemos, o Boqueirão é um bairro que tem muitas residências e comércio também. O que a gente sabe é que 3 dessas residências foram atingidas. A Polícia Militar, ela colocou um bloqueio ali na frente. Curiosos, até a imprensa não pode passar, porque para não atrapalhar o trabalho. A chuva aqui atrapalha um pouquinho o trabalho dos bombeiros. Agora há pouco, a gente acompanhou a chegada de um caminhão do Exército e também equipes da Aeronáutica que vieram dar o apoio. A FAB, que deu a informação de que trata-se de uma aeronave pequena que saiu do aeroporto Santos Dumont e estava indo para a base aérea em Guarujá, ela já abriu uma investigação para saber as causas do acidente. Agora é muito prematuro aí para a gente falar o que aconteceu. O que a gente sabe é que o tempo mudou, ventou muito durante a madrugada, começou a chover, então a gente sabe que esse mau tempo aí pode ter influenciado e muito no acidente, nessa tragédia que a gente está acompanhando. Aqui no Canal 3, nos semáforos próximos aqui, vários estão queimados. Porém, a CET, a Companhia de Engenharia e Tráfego da cidade, eu vou pedir para o Alex Ferreira mostrar, está trabalhando aqui, até porque no começo as ambulâncias estavam tendo muitas dificuldades para poder passar, fazer aí o trabalho e conseguir levar as vítimas daqui. O trânsito agora está fluindo um pouquinho melhor, mas tem problemas, não aqui na Glicério, onde a gente está vendo agora, mas em outras ruas próximas ao Canal 3, que os semáforos eles estão queimados, aí estão parados. A gente continua aqui acompanhando, vou pedir para o Alex Ferreira mostrar mais um pouco. Agora não tem tanta gente, agora, mas antes, um pouquinho antes, muita gente que tinha saído para trabalhar voltou desesperada, porque queria saber o que tinha acontecido com a família, informações sobre parentes. Os bombeiros continuam fazendo o trabalho lá. Não, a gente não consegue identificar, são tantos destroços lá, a gente não consegue identificar se era um helicóptero, se era um jatinho, tanto que a gente só pôde dar essa informação quando a FAB confirmou que tratava-se de um helicóptero, uma aeronave pequena. E a gente passou essa informação para vocês. A gente vai continuar acompanhando aqui. A chuva atrapalha um pouquinho. O bloqueio foi feito pela Polícia Militar. E aqui a situação é um pouco menos agitada do que a gente viu há 1 hora atrás. Mas os bombeiros continuam trabalhando e a gente sabe que 7 vítimas saíram daqui para serem atendidas, Janaína. Tá certo, Nina. Obrigada pelas informações. A repórter Nina Barbosa, então, falando ao vivo aí de Santos, mostrando toda essa movimentação aí de polícia, bombeiros, os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego que cercam aí e isolam a região e dando as últimas informações, então, sobre esse acidente aí direto do local. Lembrando que foi confirmado pelo DECEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ligado à Aeronáutica, que a aeronave que caiu nesse bairro residencial aí em Santos era um jato particular que saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e foi em direção a Guarujá, no litoral paulista. E ali também a chegada de um caminhão militar, né? A gente sabe que a Força Aérea Brasileira já está no local, o CENIPA, que é o órgão que deve fazer a investigação, junto com a Força Aérea Brasileira sobre as causas do acidente. Gustavo Cunha Mello, você ainda me ouve? Ouço sim, Raquel. Pois é, Gustavo, a gente vendo essas últimas informações aí, diante dessa confirmação, né, de que era um jato particular, e a Nina até estava dizendo que alguns semáforos estão queimados ali na região, e a gente conversou mais cedo com moradores também que disseram que há falta de energia em alguns bairros. Existe ainda o risco, você falava mais cedo do combustível, né, da quantidade de combustível que a aeronave carrega para chegar até determinado aeroporto. Quer dizer, diante disso, dessa falta de energia, desse cheiro de fumaça e dessa quantidade de combustível, há risco para os moradores ali da região? Não, ali não. Eu acho que, bom, a princípio o risco é um grande incêndio em função do combustível que o avião carrega. Ele
teria combustível suficiente para chegar no Guarujá e também para uma segunda base aérea, um segundo aeródromo, a escolha do piloto e eventualmente, além disso, meia hora de combustível para qualquer eventualidade. Então, quer dizer, ele tinha bastante combustível ainda. Isso, obviamente, vai dificultar o trabalho dos bombeiros no combate às chamas. O DSEA, ele sabe que o avião decolou do Santos Dumont. Isso indica já que todo avião, se ele decolou do Santos Dumont, ele informou um plano de voo. Nesse plano de voo, ele informa exatamente para onde ele ia, e por isso daí as informações que sairia do Santos Dumont para o Guarujá. Ele também informa qual é o aeroporto de alternativa, que seria o ponto caso ele não conseguisse pousar no Guarujá. Ô, Gustavo... Gustavo, quantas pessoas tem dentro do avião. Sobre esse plano de voo que você estava falando, agora que a gente já tem mais informações mais completas aí do comando da aeronáutica, que informou então que é um Cessna, essa aeronave é um Cessna 560XL, ou seja, é um jatinho mesmo, com 2 turbinas. Ele teria decolado então do aeroporto, de acordo com o comando da aeronáutica, do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto, Gustavo, de Guarujá, aí também no litoral paulista. E quando se preparava para pouso, o avião arremeteu devido ao mau tempo. A gente sabe que o teto está muito baixo, né? A camada de nuvens mais próxima está muito baixa, isso causa esse problema de visibilidade. E quando se preparava para o pouso, então o avião arremeteu por causa do mau tempo e em seguida o controle de tráfego aéreo perdeu o contato com a aeronave. Então, dá mais detalhes aí para essa história, né, Gustavo? Pois é, isso ajuda sim. Agora, o controle do espaço aéreo, nesse caso, é todo em fonia, ele não é via radar, como são os aviões de carreira, os aviões comerciais de grande porte, das principais companhias por onde os passageiros todos são transportados. Nesse caso aí é feito via fonia, perdeu o contato, deve ter tido algum problema, alguma pane no avião que justificasse a perda de contato, ou foi logo após o impacto mesmo, que aí a fonia, aí isso vai ser averiguado, que eles tentam contato e aí não tem mais contato nenhum, o avião já foi acidentado. Então, isso se dá via rádio, nesse caso, de pequeno porte e de voos a menores altitudes. O fato de ser um Cessna, a gente tem que confirmar ainda se ele é bimotor, o que é complicado, quer dizer, um avião bimotor ter problema nos 2 motores. É importante o telespectador entender que na aviação, quando você tem o projeto do avião, ele sai da fábrica aguentando voar com um motor só. Então, se você tem 2 motores e um da pane, o outro sustenta a aeronave, sustenta o voo, é suficiente para você ir pousar em algum lugar em segurança. Obviamente que você vai fazer mais barulho, você vai ter um voo mais difícil, você vai ter que compensar nos pedais do piloto o ângulo e a inclinação da aeronave, porém ele consegue performar o voo. O que é estranho, se o avião for realmente bimotor, ele ter tido problema nos 2 motores a ponto de perder o controle, ou foi algum outro problema hidráulico, mecânico, e aí ele perde a direção, a aeronavegabilidade. Então pode ser por aí também. Isso tudo vai ser averiguado na perícia, quer dizer, as informações já são de que um caminhão do Exército, mais militares da Aeronáutica estão chegando no local. Esses militares certamente são vinculados ao CENIPA. Eles vão começar a investigação. Aviões pequenos não têm caixa preta, na sua maioria. Porém, como ele caiu numa região ali, os investigadores terão uma região habitada, quer dizer, não caiu no mar, não tem nenhuma dificuldade de recuperar os destroços, quer dizer, os destroços estão ali visualmente. Eles, após o incêndio terminado, os investigadores da aeronáutica certamente terão inúmeros elementos para poder fazer uma perícia bastante adequada. Aliás, o CENIPA do Brasil é um dos órgãos, não é nenhum demérito, a gente tem que falar isso, é um dos melhores do mundo em investigação de acidente aéreo. Chega a ser melhor que muitos órgãos europeus.
Então, o CENIPA certamente vai conseguir em pouco tempo elucidar o que aconteceu ali. Gustavo, a gente está com uma imagem aqui do Google mostrando exatamente o local, né? A gente vê essa casa amarela aí e depois a branca, então o local do acidente. A gente volta para Santos com a Nina Barbosa.